Fala pessoal, beleza, né? Professor Wagner aqui. Vamos estar dando uma olhadinha no conteúdo da primeira semana aí, do PET 1 do primeiro ano do ensino médio. PET 1 de física, tá pessoal? Bom, vamos lá, sem mais delongas aqui. Recapitulando, ondas são perturbações periódicas que se propagam transportando energia. Tá até frisado aqui já, transportando energia. É bom lembrar, onda não transporta matéria, correto? Uma onda não vai te levar junto com ela. A onda do mar não te leva, ela apenas te oscila, te faz balançar. Tudo bem? Vamos deixar isso aí bem fixado na mente para a gente não esquecer. Classificação das ondas. Quanto à sua natureza, mecânicas e eletromagnéticas. Um bom exemplo aí, clássico da onda mecânica é o som, e o clássico aí da onda eletromagnética é a luz que a gente enxerga. Quanto à sua propagação, elas podem ser transversais, ondas em uma corda, por exemplo. As ondas eletromagnéticas também são ondas transversais, tá? E as longitudinais, um bom exemplo seria as ondas sonoras. Aqui faltou uma, tá? Que seriam as ondas mistas, que são ondas tanto longitudinais quanto ondas transversais. Isso aí a gente vai ver. Vai ficar um pouquinho claro daqui a pouquinho, tá? Bom, vamos lá, vou dar uns exemplos aqui, aí vai ajudar a esclarecer essa questão. Nós temos aqui a amplitude, que é a medida da altura da onda em relação à sua posição de equilíbrio. Nós temos o comprimento da onda, que é o tamanho da onda. Pode ser medido como distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Isso também a gente vai ver num exemplo agorinha. A frequência da onda, que é o número de oscilações de onda em um intervalo de tempo, medido em Hertz, que significa aí por segundo, né? Oscilações por segundo, no sistema internacional aí de medidas. E o período seria o tempo do comprimento de uma onda, medido em segundos também. Já já a gente vai ver a diferença desses dois termos aí. Velocidade, que é a rapidez com que a onda se propaga, ela depende do meio de propagação e é calculada como V é igual a, olha só a relação aqui, ó. Vendo ó, a relação? Nós temos V igual a comprimento de onda vezes frequência, tá? Aqui é bom a gente frisar o seguinte, neste caso aqui, olha, né, no caso da onda, essa equação aqui, esse termozinho frequência se mantém sempre constante, tá? E aí, esse aqui ele vai oscilar e esse aqui também vai oscilar num caso especial quando a onda muda de meio, tá? Então um vai ter que oscilar, o outro vai ter que um vai ter que aumentar, o outro vai ter que diminuir para manter a frequência sempre constante. Ok, pessoal? Agora vamos dar uma olhadinha aqui do lado, rapidinho, só para a gente definir aqueles termos ali. Vamos lá, pessoal, vamos agora analisar aqui, vamos analisar uma onda, no caso, né, num eixo aqui, vamos pegar aqui e fazer um eixo. E vamos pegar aqui, né, em metros, fazer um eixo, como se fosse aquele eixo X e Y, tá? E aqui também em metros. Aí nós vamos pegar e vamos esquematizar uma onda aqui agora. Beleza. Aqui a gente já tem a nossa onda. O que seria a amplitude dessa onda? Seria exatamente essa altura aqui, ó, tá? Você vai medir essa altura e vai te dar, no caso, o valor da amplitude. Normalmente usa-se, né? Você vai ver em alguns lugares amplitude negativa e amplitude positiva, em referência aqui ao eixo, né? O eixo coordenado aqui. Então nós temos aqui, ó. Ok? Beleza. Vamos primeiro pegar o comprimento de onda, né? O comprimento de onda, ele vai lá fala, né? Nas definições lá, que ele seria a distância entre dois vales consecutivos ou duas cristas ou dois vales. Aqui nós temos um vale, tá vendo? Ó? Nós temos uma crista e aqui nós temos um vale, né? É bom você sempre lembrar uma concavidade, um vale, um buraco, e aqui a altura de uma montanha seria a crista. Então, se a gente pegar essa distância e medir daqui até aqui, vai me dar um tamanho de comprimento de onda. Ou pegar essa distância e medir daqui até aqui, vai me dar também o mesmo valor do comprimento de onda. Beleza? Bom, pessoal, então o que seria a frequência, então? Olha só, digamos
né? Digamos que nós temos aqui, olha, ela começou a oscilar aqui, vamos contar, né? Aí veio até aqui, depois oscilou mais uma vez e veio até aqui de novo. Então nós temos dois comprimentos de onda, ok? Vocês concordam comigo, né? Aqui nós temos dois comprimentos de onda. Se nós temos dois comprimentos de onda e digamos que para essas duas oscilações ela tenha gasto um segundo para oscilar aqui, então qual seria a frequência? Se dentro de um segundo ela oscilou duas vezes, a frequência é 2 Hz, né? 2 Hz, ok? Beleza. Por quê? Não é a quantidade de oscilações dentro de um determinado tempo, normalmente é medida em segundos, então é 2 Hz. Dentro de um segundo, oscilou uma e depois duas vezes. Beleza? Então pronto. Vamos só olhar aqui embaixo, aqui, vamos colocar aqui embaixo, que a frequência é exatamente 2 Hz. Ok? Tranquilo, né? Se a frequência é 2 Hz, como que a gente vai calcular o período então? O período, pessoal, é exatamente igual à frequência, inversamente proporcional à frequência. Olha que legal. Basta você fazer isso, ó. 1 dividido por, se é 1 dividido pela frequência, 1 dividido por 2 Hz, que vai dar exatamente igual a 0,5 segundos, meio segundo. Agora vamos olhar para o gráfico ali e pensar por que 0,5 segundos. Ora, se o período se a frequência ele calcula o número de oscilações dentro de um determinado tempo, já o período ele vai me dar o tempo gasto de uma oscilação só. Ora, então beleza, pessoal. Olha só, se então no caso o período ele está me dando aqui 0,5, como é que a gente interpreta isso aqui? Vamos lá então, voltando e recapitulando. Se a frequência é a quantidade de oscilações em um segundo, e nós temos duas oscilações em um segundo, ora, veio até aqui, depois passou de novo e voltou para cá. Eu tenho duas oscilações em um segundo. E o período não vai calcular o tempo de uma oscilação só? Se daqui até aqui dá um segundo, quanto tempo vocês acham que vai ser daqui até aqui? Que é o período de uma oscilação só. Exatamente a metade. Por isso que fala que é inversamente proporcional. E foi isso mesmo que a gente conseguiu achar aqui. Beleza? Tranquilo, pessoal? Agora, antes da gente ir para as atividades, eu queria mostrar alguns exemplos, tá? Alguns exemplos aqui que vai ajudar a esclarecer a questão das classificações ali, tá? Não esqueça, olha só, quanto à natureza da onda e a oscilação, no caso a propagação e oscilação. O que significa a gente falar que uma onda ela é transversal? Ondas transversais. Olha só que legal. Nós temos aqui duas cordas. Se eu pegar essa corda e balançar essa corda aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Lembrando que isso é uma onda transversal, são ondas transversais. Repare bem o que vai acontecer quando eu balanço. Aqui nós temos uma corda com a extremidade solta e outra com uma corda com a extremidade presa. Veja só, olha para você ver que interessante. Se eu fixar o mouse aqui em cima de um ponto, veja bem, olha. Dá uma olhadinha neste ponto que eu estou fixando o mouse em cima dele. O que acontece com ele? Por acaso ele se propaga junto com a onda? Ele vai lá para frente e ele volta? Não, ele apenas sobe e desce. Por isso é que a gente fala que uma onda ela não carrega matéria. Ela carrega energia. Existe um pulso caminhando aqui, tá certo? A energia se propagando. E essa energia faz com que esse pontinho aqui, essa matéria se isso aqui fosse uma formiguinha, ela apenas iria subir e descer. As setinhas mostram, olha, quando a onda está passando, tudo está subindo. Na hora que o pulso está passando, terminando de passar, tudo descendo. E aí a gente pode ver aqui um exemplo de onda transversal. Beleza, pessoal? Agora, o que seriam as ondas longitudinais? Eu tenho certeza que, com certeza, se você nunca viu um objeto desse pessoalmente, você certo que já viu em algum filme, em algum desenho. Isso aqui é o famoso diapasão. Quando ele toca, né, ele cria uma oscilação, ele vai vibrar aqui. E essa vibração vibra em determinada frequência, dependendo da frequência a gente consegue escutar. Normalmente a gente consegue escutar. E por que a gente escuta? A vibração dele faz com que as moléculas do ar
elas vibrem também. Elas vão para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Se ele apenas vibrasse uma vez, o que ia acontecer? Essas moléculas iriam para frente e para trás, iriam fazer com que outras aqui iriam para frente e para trás, e apenas um pulso aqui, apenas uma oscilação iria acontecer para lá. Mas se ele ficar vibrando, várias oscilações vão ser propagadas aqui. E aí a propagação vai se dar justamente no mesmo sentido aqui da velocidade da onda. Ela vai andar para cá e as partículas vão oscilar também no mesmo sentido. Elas vão oscilar desta forma. Quer ver? Olha só, que interessante, tá vendo? Ele vai aqui, olha, ele vibrou, mandou aqui um pulso, aí esse pulso vai se propagando, vai se propagando, vai se propagando, e assim ela vai e consegue chegar nos nossos ouvidos. Ou seja, essa oscilação do diapasão faz as moléculas oscilarem em determinada frequência e vão passando essa oscilação uma para as outras. A oscilação dá a entender que isso está caminhando, né? Que as partículas estão caminhando, mas na verdade não. Elas não estão caminhando, tá certo? Apenas as primeiras partículas daqui oscilam, passa a energia para a segunda, e a segunda vão passando para aqui, para as próximas, e vão passando para as próximas, e vão passando para as próximas. Ok, pessoal? Agora, o último exemplo aqui, que seria o exemplo das ondas mistas, né? Que não tem no PET ali, mas eu vou estar trazendo para vocês. Normalmente, no mar, você tem as ondas, né, do mar. E aí, o que acontece? Com certeza, quando você foi na praia, você ali, alguma onda já passou por você. O que acontece? Quando tem um barco, uma pessoa, um cardume, quando a onda passa por esses objetos, pelas pessoas, ou pelo barco, ou pelo cardume, ele vai acontecer exatamente esse movimento aqui, ó. Eu fui para frente, lá para baixo, depois voltei, fui para cima de novo, para frente, para baixo, voltei para trás, para cima de novo. Vendo? Então, ou seja, eu vou para frente, eu oscilo tanto para frente quanto para trás e também de baixo para cima. É um movimento muito esquisito, mas é exatamente isso que acontece. Quando a gente está no mar, você pode reparar que a onda ela meio que te joga para frente, depois você volta, você vai para o alto, para frente, para o alto, e depois você acaba descendo de novo e voltando para o lugar onde você estava. É exatamente isso que acontece. Você não vai junto com a onda. Você simplesmente oscila tanto na direção da onda, e para cima e para baixo, certo? É isso que acontece. Não te carrega a onda não te carrega. Dependendo do impulso que você tomar, talvez você consiga andar um pouquinho junto com a onda, mas ela mesmo por si só, ela não vai te carregar, ok? É um movimento aqui longitudinal. Por que longitudinal? Porque olha só, eu também vou um pouco para frente, mas depois eu retorno em direção aqui de propagação da onda. E também um movimento transversal, tá? Ou seja, eu oscilo transversalmente em relação ao movimento da onda. Tranquilo? Agora, pessoal, a gente vai resolver as atividades. Eu acho que a gente já está pronto já. Vamos lá. André, conversando sobre ciências com seu amigo Paulo, disse que um barco à deriva em alto mar pode se movimentar à medida que as ondas são formadas, pois, à medida que as ondas vão se propagando, o barco se movimenta junto com a onda. Explique por que essa afirmação não é correta. Olha só, essa afirmação não é correta pelo que a gente acabou de ver. Vamos voltar aqui para o exemplinho da onda mista, que é justamente a onda do mar. Por um acaso, vocês estão vendo aqui, olha, essa bolinha ir junto com a onda? E lá no exercício fala que o barco está à deriva, tá? O que significa isso? Motor desligado, ele está simplesmente paradinho, assim como essa bolinha aqui tá. Ela também está paradinha. Aí a onda começa a passar, as ondas vão passando, e ela simplesmente faz um movimento misto aqui, tanto longitudinal quanto transversal, ok? Então essa afirmação é errada, né? A explicação se dá por causa disso. No mar, a onda ela não carrega, no mar não, em qualquer lugar, uma onda não carrega matéria, ela apenas carrega energia, ela faz apenas oscilar. A oscilação no mar, na onda do mar, se dá mista, né, de forma transversal e longitudinal ao mesmo tempo,
Vamos lá, para a segunda questão. Qual a condição para que uma onda seja classificada como mecânica? E qual a condição para que uma onda seja classificada como onda eletromagnética? Isso aqui é interessante. Olha só, qual que seria a condição? Para que uma onda seja classificada como mecânica, ela precisa necessariamente, uma onda mecânica, para ela se propagar, existe a necessidade de um meio de propagação. Se não tiver um meio, agora aí você me fala, mas como assim um meio? É necessário que tenha partículas para se propagar. Por isso que quanto mais ali denso, quanto mais partículas, melhor para a propagação de uma onda mecânica. Você pode reparar que dentro da água, quando a gente conversa ou faz qualquer barulho dentro da água, é possível escutar, a propagação dela é mais fácil, tá? É possível escutar em vários pontos de uma piscina, se for o caso, né? Se estiver dentro de uma piscina. Já a onda eletromagnética, ela não necessita de material, de meio maciço para se propagar, de matéria. Porém, é bom frisar uma questão. A onda eletromagnética, ela pode e também se propaga em meios materiais. Prova disso se você vê um raio de luz, ele penetra dentro da água, ele entra dentro de um vidro, tá? E é uma onda eletromagnética. É bom deixar isso frisado aí, beleza? Agora, vamos lá. Dê um exemplo de onda mecânica. Bom, clássico aqui, né? O som. Nós temos aqui o som, tá? Vamos dar esse exemplo, mas a gente pode colocar ondas em uma corda também, ondas em uma mola. Lembrando, né, do requisito aí para que a onda seja mecânica. A condição. Agora, uma onda eletromagnética. Nós temos aí o exemplo mais clássico também, né? Vamos colocar. Foi dado pelo PET, a luz. E o exemplo clássico. O PET lá em cima traz isso. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Né? Ele já te deu lá. Ondas eletromagnéticas, luz. Beleza, pessoal? Agora, continuando aqui. Bom, defina e dê exemplos de ondas longitudinais. As ondas longitudinais são aquelas que a gente viu, se propagam na mesma direção da velocidade da onda. Um exemplo seria o som, tá? Defina e dê exemplos também de ondas transversais. Bom, as ondas em uma corda, tá? Em uma corda são transversais, tá? E também as eletromagnéticas. Eletromagnéticas. Também são transversais, tá? Não tem aqui o exemplo, né, de ondas mínimas. A gente poderia dar aí ondas na água. Vamos lá, então. Continuando aqui. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Questão 5. Qual o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas? Essa grandeza, a gente já sabe que é o comprimento de onda, ok? Comprimento de onda, tranquilo? Que uma fonte de ondas produz 40 ondas a cada segundo. Opa, te dou informação aqui, ó, 40 ondas a cada segundo. Essa grandeza podemos chamar de 40 Hz. Qual o nome dessa grandeza? Se a grandeza pode ser aí colocada como 40 Hz, é a frequência, tá? Frequência. Frequência, beleza? Então vamos lá. Uma onda sonora se propaga com uma certa velocidade no ar. O que acontece com essa onda se ela passar a se propagar na água? Ela vai aumentar sua velocidade. Por que ela aumenta sua velocidade? A gente não falou que a onda mecânica, no caso aqui é uma onda sonora, ela necessita de matéria, né, para propagar. Então, quanto mais matéria, aonde você vai achar mais moléculas, mais matéria, na água ou no ar? Certo? A água ela é mais densa que o ar, será? Então, com certeza você vai achar muito mais moléculas de H2O lá na água, correto?
apesar de ter outras coisas também que vão ajudar também a propagar. Se tiver minerais, isso tudo vai ajudar a propagar. Então, a velocidade, ela aumenta à medida em que, tá? À medida em que a onda, ela passa de uma onda mecânica, ela passa de um meio onde há mais moléculas, onde há mais matéria, para ela se propagar melhor. Quer ver? Exemplo disso é o trem. Às vezes, quando a gente encosta a mão no... A gente não, né? Que eu nunca fiz isso. Mas tem gente que às vezes pega e coloca a mão ali no trilho do trem e já consegue sentir a oscilação do trem vindo lá de longe. Ele nem tá vendo o trem, mas ele já sente ali vibrando, já tá sentindo a oscilação naquele trilho de ferro. Por quê? Porque o trilho ele vai propagar muito mais rápido o som do que o ar, tá? Justamente por quê? Porque tem mais matéria. Ok, pessoal? Letra D. O que o período de uma onda mede? Bom, a gente já viu, né? O período de uma onda vai medir o tempo de uma oscilação. É isso aí, o tempo de uma oscilação. Recapitulando lá o que a gente fez, seria o tempo de um comprimento de onda. Esse tempo que a onda leva para chegar daqui até aqui, essa oscilação aqui, ó, tá? Este tempo aqui vai ser medido o período. E a frequência é justamente a quantidade de oscilações dentro de um segundo, como a gente já viu lá em cima. Bom, pessoal, então com isso daí a gente acaba terminando as atividades da primeira semana do PET 1, né, de física aí do primeiro ano, tá? Eu espero que esse vídeo ajude no entendimento. Qualquer coisinha é só perguntar que a gente tenta responder aí da melhor forma, certo? Um abraço, Deus abençoe a vida de cada um. Fica com Deus. Tchau, tchau.